Depois de Isaías acalmar o coração, descobrir que Deus é rei, descobrir que Ele é santo e receber no seu coração a sua glória, passar pela purificação, mexer na tranqueira que está lá dentro e que é a razão de grande parte da nossa perturbação pessoal, e dele ser perdoado, quando ele está, saiu, né? Tirou, saiu, pus, limpou, acabou, perdoou, fechou, amém. Depois disso, olha o lado assim sensacional da parte de Deus. Deus chega de boa, tranquilo, e diz assim, o texto: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, você conhece alguém? Você tem alguma ideia? Tem alguma sugestão? Encaminhar o e-mail, né? Convidar amigo, curtir a página, né? Isaías, eu acho espetacular, né? A sutileza do Senhor. Como Deus faz as coisas de uma maneira tão extraordinária. Deus nunca forçou ninguém. Espetacular Jesus, quando ele começou a explicar um pouquinho mais a caminhada que envolvia talvez sofrer morte de cruz, aí o pessoal começou a ir embora. E Jesus, em vez de falar, não, pessoal, volta aqui, vamos conversar, posso explicar de novo, né? Eu faço o dízimo em 3 vezes sem juros no cartão, eu posso resolver a parada. Jesus diz: vocês também não querem ir embora? Vocês não querem acompanhar a multidão? Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Deus, na sutileza, pergunta: Isaías, quem há de ir por nós? Aliás, Deus sendo chamado de nós, né? Mais uma ideia da pluralidade dessa unidade divina. É interessante. Quem há de ir por nós? Você conhece alguém? Pode dar uma sugestão? E aí, nesse momento, aquele jovem, aquele moço nervoso, preocupado com o futuro, com medo da sua estabilidade, com saudade do rei Uzias, com medo de Assírio que vem puxar o pé dele de noite, com medo de uma série de coisas, ele vai dizer: quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu acho impressionante, porque Deus vai dizer a Isaías: você tem uma tarefa enorme. Você vai levar a minha palavra para toda essa nação nesse momento difícil. Você vai profetizar sobre as nações do mundo. Você vai ver lá, desde o capítulo 13 até o 23, um monte de oráculos sobre as nações e de todos os profetas da Bíblia. O maior profeta do Antigo Testamento. Um livro com 66 capítulos, o maior profeta messiânico, o Isaías do Isaías capítulo 53, o Isaías do capítulo 7, 9, esse moço que vai fazer diferença na história e que vai sofrer muito. A tradição judaica vai dizer que ele morreu cerrado ao meio, perseguido na época aí do começo do reinado do rei Manassés, que foi um péssimo rei. Isaías vai ter um ministério de pelo menos 60 anos. Estudiosos sugerem desde o ano 740 até o ano 680, já que ele menciona que ele foi profeta na época do rei Ezequias, o que é constatado pelos textos bíblicos na sequência. Quem diria? O maior profeta do Antigo Testamento, aquele que foi escolhido por Deus para fazer o anúncio dos mais extraordinários anúncios sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo Jesus. Esse profeta especial não passava de um jovem de 18, 20 anos de idade, que não sabia o que ia fazer da vida, porque o rei morreu, o cenário político mudou, eu não sei o que vai ser do meu futuro, se eu presto vestibular, se eu compro uma bicicleta, se eu caso, o que eu vou fazer? A vida está totalmente confusa. Deus muda a história através de Isaías. A minha pergunta para você nessa noite é: como é que tem sido a atuação de Deus na sua vida? Como é que você tem visto alguma coisa que parece uma crise sem sentido, sem entender que talvez Deus tenha levado você a uma situação
assim para poder falar o seu coração. E hoje, Deus quer que você entenda que Ele é rei e Ele está sobre isso, que Ele é santo, e se você tem aresta a ser aparada, tem aquilo que deve ser ajeitado na sua vida, Deus quer que você coloque isso diante dEle. E quem sabe, tem gente aqui que tem um chamado especial de Deus, tem um toque diferenciado para servir a Deus de uma forma ou de outra no reino. E Deus está só dizendo, você tem alguma ideia? Tem alguma sugestão? Conhece alguém? Você poderia, me dar uma ideia de quem deveria ser encaminhado? Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração nessa noite e nos ajude a entender, receber e responder a sua palavra. Amém?